Dia 26 de abril, estou aqui de novo, né? Quero falar com vocês sobre a astrologia dessa semana. É uma semana de lua cheia em Escorpião, né? Uma semana que eu acredito que não vai passar desapercebida. E por causa disso, eu acho que eu queria, primeiramente, explicar o cenário do momento, né? A gente vem de um movimento ariano muito forte, né? Eu tenho explicado para vocês, né, a importância, né, dos signos diários dentro do mapa de cada um, como isso vai indicar muitas vezes novas jornadas, novos inícios, né? E a gente tem que pensar aqui na qualidade do signo, né? A gente fala muito sobre elemento, né? Água, fogo, terra, ar, mas existe uma divisão de qualidades, né? Ou de características, vamos dizer assim. Então existem signos que são mais pioneiros, né, mais líderes. Existem signos que são aquelas pessoas com maior senso de perseverança. E existem os signos que têm uma propensão a mudar as coisas, né, a transformar aquilo que já existe. Então, os nomes são cardinais para os líderes, fixos para os perseverantes, né, e imutáveis para aqueles que têm essa capacidade transformadora. Como eu disse, a gente tem um ano onde a gente precisa entender, né, de uma forma muito intensa aí, o significado dos signos diários, né, vamos dizer assim, para a humanidade, né, e na vida de cada um. A gente teve um estélio, né, acontecendo no signo de Áries, ou seja, uma reunião de planetas no signo de Áries, e esse estélio ele começa a se distribuir, né, ele começa a se dispersar, né, essa reunião de planetas ele começa a se dispersar e ela vai criando possibilidades, né, criando alternativas. Então, a gente já teve a Vênus passando pelo signo de Touro, e hoje a Vênus está em Gêmeos. Inclusive a Vênus, essa semana que passou, fez um movimento muito interessante, né, nessa entrada no signo de Gêmeos. Praticamente também foi uma entrada em conjunto, né, de Urano em Gêmeos. E a gente tem o Sol hoje também em Touro, e a gente tem Mercúrio e Marte caminhando pelo signo de Áries, né, na direção do signo de Touro. Então, se a gente fosse pensar, né, nesse leque de oportunidades, né, esse leque de situações, a gente teria esse potencial do signo de Áries tomando forma, né, e se intensificando no signo de Touro, né, e aquilo que não pode ser tratado, aquilo que precisa de uma transformação, aquilo que precisa ser modificado, né, porque a gente muitas vezes tem uma tendência, né, a cristalizar as situações, né, a tornar elas muito rígidas, né. Isso vai ser transformado por essa Vênus, né, e esse Urano em Gêmeos. Então, esse é o potencial, né, desse momento, né. Posso somar a isso, né, a permanência de Júpiter em Câncer, né, que seria uma outra ênfase, né, num signo cardinal, ou seja, eu teria Júpiter em Câncer, né, e os signos que estão em Áries, com esse impulso, né, da liderança, do empreendedorismo, né, dessa vontade de iniciar um projeto, trabalhando também ao mesmo tempo, né, nesse processo. Esse é um processo que ele vai caminhar, né, para
até digo que uma forma bastante bonita, né? Essa Vênus que hoje está em Gêmeos, ela vai se encontrar com esse Júpiter, né, em Câncer, vai mostrar todo o potencial, né, de fartura emocional, né, e talvez material, né, para depois também fazer um processo dessa Vênus entrar em Leão, também meio que conduzindo Júpiter para Leão. Então, esse é um ano bastante transformador, né, e que também traz bastante oportunidades. Levando, né, pegando todo esse cenário que eu contei para vocês, hoje a Lua está em Virgem, né, e eu já falei várias vezes aqui para vocês, a Lua em Virgem é a Lua da arrumação, né, a gente quer colocar ordem em tudo, no nosso posto de trabalho, na nossa casa, nossa vida financeira, a gente quer colocar ordem em tudo. Essa Lua amanhã também está em Virgem, então ótimo. Ela está em Virgem e ela está fazendo um bom aspecto para o Sol que está em Touro, né? Então reforça essa habilidade nossa em mexer com o elemento terra, né? Com aquilo que é material, né? Físico na nossa vida. Não, então saúde também é um assunto ligado, né, com esse elemento. Então, se você tem um tratamento, uma dieta, um exercício físico para fazer, bom, sim, bom momento para você começar, né? Então a semana começa dessa forma, depois essa Lua ela entra em Libra e aí vai fazer oposição, né, com Saturno, Netuno, Marte e depois Mercúrio, né? Que são a Lua em Libra, ela já é uma lua do diálogo, né? Uma lua da conversa, da troca, né? Fazendo oposição para esses planetas, vai depender do nosso ânimo, né? Se a gente tem a vontade de dialogar, se a gente tem a vontade de conversar, essa lua ela abre caminhos. Se a gente tem um viés mais combativo, né? Essa lua ela acaba mexendo no nosso emocional e talvez tornando a gente mais aguerrido, né? Mais combativo. Porque aí não é a Lua que vai ficar forte, né? É, por exemplo, Marte, né? Marte em Áries, né? Combativo, guerreiro, né? Buscando ali fazer um embate, né? Ao invés de um acordo. E aí isso acontece, então, segunda, Lua em Virgem, terça, Lua em Libra, quarta, Lua em Libra, e aí a Lua está em Libra depois do grau 18, fazendo uma quadratura, né, para aquele Júpiter em Câncer e para também Mercúrio em Áries, né? Então forma-se aquele triângulo, né, com aquela quadratura T, né, que é uma oposição mais duas quadraturas, e aí esse impulso pela ação, né, pela iniciação, pelo iniciar as coisas, fica maior. Então, quarta-feira, um dia mais de iniciativas, né, mais voluntarioso. Na quinta, né, a Lua ela entra em Escorpião, né, e ela vai formar na sexta, no grau 11, a Lua cheia, né? Então o Sol em Touro e a Lua em Escorpião. Então é uma Lua, poderia falar o clichê, né? A Lua da transformação, a Lua da regeneração, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Mas olhando todo esse cenário que eu contei para vocês, essa Lua ela funciona como uma oportunidade para a gente analisar,
né, aquilo que a gente entende como um sentimento de posse, né, um sentimento de pertencimento, né, aquilo que nos pertence, né, e é uma oportunidade de a gente regenerar esse pensamento em relação às nossas relações, né, e aquilo que a gente tem, né. É, é, é uma lua onde a gente tende a demonstrar o nosso apego, né, e Escorpião, muitas vezes, ele quer se desligar de alguém ou de alguma coisa, e ele acaba se desapegando, né, das coisas. Então, no momento de lua cheia, isso acaba sendo muitas vezes até doloroso, né, porque enquanto touro quer manter, escorpião quer soltar, né, então são momentos de, de uma certa luta, né, entre construir algo e reciclar algo, né, mas são momentos que a gente precisa passar, né. Então esse é o potencial. E aí a gente tem Marte forte em Áries, né, que é o regente de Escorpião, também, né, talvez levando a coisa para essa questão do embate, né. Eu vou me desapegar, mas pode ser que não seja, que seja algo doloroso, né, que eu tenha alguma perda, né, que eu tenha algum dano nessa situação, né? Então, porque talvez eu possa não entender isso que está acontecendo de uma forma emocionalmente positiva, né? Então, tomar cuidado com esse momento. E, assim, assim, no geral, né, tirando as coisas, né, que a gente vê que são muito fora da curva, né, que tem a ver com o mapa astral, mas que são muito fora da curva, tipo o atentado do Trump, né, outras situações onde a gente vê, por exemplo, na política nacional, né, pessoas que se dizem juízes cometendo crime através da fala, né, através dos seus dizeres, tudo tudo tá posto e as pessoas e as máscaras começam a cair e sim, eu vejo que nesse momento, né, principalmente com essa entrada de Urano em Gêmeos, como eu expliquei para vocês, Gêmeos é um signo mutável. Como eu falei para vocês, né, Urano entrou em Gêmeos, fazendo trígono ali com Plutão em Aquário. E como eu falei para vocês, né, Gêmeos é um signo mutável, né? As coisas, né, que estão represadas, as coisas, as máscaras, né, e as estruturas que estão postas, né, que foram criadas, né, para o bem de poucos, né, não para o benefício de muitos, elas tendem a ruir, né, elas tendem a cair. E é um movimento natural, né. E como eu disse, são máscaras, né. Um juiz que fala e comete crimes, né, dando uma entrevista, porque corrompeu, né, ou denegriu a forma de uma pessoa falar, né, porque fala sotaque de mineiro, né, ou porque fala que o homossexual, né, compara um homossexual a um criminoso. Então são coisas que são máscaras que vão caindo, né, e eles vão acabar sofrendo aí, né, pelas coisas que eles falam. Então na minha visão, um movimento natural, né, e acredito que eu acho que tudo tende a melhorar,
né? A gente pode sofrer nesse momento, mas tudo tende a melhorar. E uma coisa que interessante aí aconteceu hoje, né? Que eu acho interessante comentar com vocês, né? Que um corredor, né? Da Etiópia bateu, né? Assim, um pseudo limite, né? Que os especialistas diziam que nenhum homem correria uma maratona abaixo de 2 horas, né? E hoje esse marco, esse recorde foi batido não por uma pessoa, mas por duas, né? O segundo lugar era um estreante na maratona, porque ele corria, né? Originalmente ele só corria meia maratona. E eu venho falando para vocês aqui que a velocidade das coisas tende a aumentar, né? A velocidade da nossa vida tende a aumentar. E eu achei interessante comentar isso com vocês, né? Que a velocidade do homem correndo também aumentou, né? Então, isso era um marco dentro do esporte, e foi, né, superado no dia de hoje. Então, quando eu, né, porque outro astrólogo pode pensar de outra forma, mas quando a gente vê dois signos, fortes, né, Gêmeos e Áries, sendo que o regente de Áries, né, está em Áries, né, Marte em Áries, e o regente de Gêmeos está em Áries, né, ou seja, a força física, né, a capacidade física, a energia de movimento, né, então a gente tem esse potencial, né, sendo levado a, assim, como se a velocidade do pensamento, eu falei semana passada, né, lembra que eu falei, ó, Gêmeos, né, com a Vênus e Urano, então eu falei para vocês a criatividade, né, e a velocidade do pensamento, e quando você consegue colocar essa velocidade nos seus pés, né, você vai ali e bate o recorde. E também, lembrando aqui, né, para quem não sabe, a maratona, a história da maratona, o que significa a maratona. Todo mundo sabe que a maratona foi criada, né, como esporte ali no retorno, né, dos Jogos Olímpicos, ali no começo do século passado. Mas existem, inclusive é uma história que tem várias versões, né? Mas a história que eu gosto mais é que durante a guerra, né, entre a Grécia e a Pérsia, né, os gregos acharam melhor cruzar, né, a península grega, né, e ficar né, do lado leste, esperando os persas para que os persas não chegassem em Atenas, né, que ficava do lado oeste da península. E eles fizeram isso, só que eles tinham uma combinação, né? Eles combinaram que se eles perdessem, né, se passasse 24 horas e muito provavelmente a Atena ia considerar que, né, a Grécia perdeu, e eles iam destruir todos os tesouros, tudo aquilo que era sagrado ali na Grécia, e talvez fugir daquele lugar, porque eles sabiam que os persas iam escravizar eles. Então esse foi um combinado. Então o exército do lado leste, na península de Maratona, né, ficou esperando ali os persas, né, mas só que eles ganharam. Só que eles ganharam num tempo maior do que 24 horas. Então, né, o comandante ali do exército deu uma missão, né, para um cara chamado Filípides, né, correr, né, esses 40 quilômetros da península de Maratona até Atenas, né, para avisar os gregos, né, que eles tinham ganhado e que não precisavam destruir, né, a Grécia
com esse medo, né, de ser tomado pelos persas. Então eu achei interessante comentar isso com vocês, né, porque isso que, esse recorde que foi batido hoje, ele fala de velocidade, né, mas se a gente fosse levar isso lá para a história da antiguidade, né, 460 anos antes de Cristo, esse tempo era muito mais importante, né? Então porque foi por causa do tempo, né, que foi dada essa missão para Filipides. Então é interessante porque a gente vê a evolução, né? A evolução, cada dia o ser humano é capaz, né, de desenvolver e de entregar algo melhor, né? Por mais que outros já tenham, né, subido as suas montanhas, a gente pode fazer cada dia melhor. E eu estou muito confiante nesse ano, estou muito confiante e espero que todas as minhas, todos os meus ideais, os meus sonhos tenham um caminho para ser realizados esse ano. Eu não desisti, não, na verdade o que eu venho fazendo aqui, né, pelo menos há uns 6 meses, é tentar, né, preparar vocês para esse momento, né, que é um momento, né, onde, tipo assim, de tudo que eu posso dizer, se existe uma constante, né, é a velocidade. E hoje se provou, né, a velocidade é o que vai trazer o ano 2026. Então, acho que é isso, a reflexão que eu trago é essa, né? Então, só posso deixar uma boa semana para vocês. Um grande abraço e tchau.